Olá, eu sou Carlos Aros e esse é o Momento Indústria do Sistema FIEP, essa parceria da FIEP com a Jovem Pan News em todo o estado do Paraná. Você nos ouve pelas ondas do rádio em Curitiba, em Londrina, em Maringá e em Foz do Iguaçu, a grande cobertura da rede Jovem Pan News em todo o estado do Paraná. Você também pode assistir ao Momento Indústria pelo canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube e, evidentemente, acompanhar essas nossas conversas aqui pelas nossas redes sociais. A gente vem discutindo ao longo das últimas semanas vários temas e, inevitavelmente, alguns deles acabam passando pela questão dos empregos, as oportunidades, a capacitação dos profissionais, o desafio, um número grande em alguns segmentos de vagas abertas versus uma baixa qualificação dos profissionais para preencher essas vagas. Ou, em outros universos também, o excesso de profissionais para preencher poucas vagas. Esse é um dilema que aflige não só a indústria brasileira, mas o Brasil ele é um caso à parte nesse processo. É um fenômeno que vem a partir também da digitalização e da entrada de novos recursos e novas skills, né? Novas habilidades sendo demandadas dos profissionais, um fenômeno que acaba alcançando o mundo todo. E é sobre isso que nós vamos discutir. Vamos entender como é que o estado do Paraná, como é que a indústria paranaense lida com essa questão. De um lado, a sobra de vagas versus a baixa qualificação dos profissionais e, de outro, a falta de vagas para um excesso de profissionais em alguns segmentos. Nessa conversa aqui, nesta edição do nosso Momento Indústria do Sistema FIEP, estão comigo o Alessandro de Castro, que é superintendente do IEL Paraná. Alessandro, muito obrigado por ter vindo aqui participar dessa nossa conversa. Eu que agradeço, Aros, a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, trazendo um tema de suma importância, que é a empregabilidade na indústria. E também a Mariana Reis, que é consultora de carreira do IEL Paraná e CEO da UpTalent. Mariana, também é um prazer ter você aqui conosco. Um prazer, agradeço aí ao convite, né, ao Alessandro e ao Aros. E estou muito feliz de bater um papo sobre carreira com muita orientação prática aqui hoje. E daí eu fico pensando, né, Alessandro, quando a gente discute alguns segmentos especificamente, a gente tem uma angústia do empresário, porque tem postos de trabalho que ele não consegue preencher, porque são cada vez mais conhecimentos específicos sendo demandados. E talvez, não sei, nós vamos investigar isso hoje aqui, um descolamento da academia que está entregando esses profissionais para o mercado com a realidade do mercado. Do outro, também há uma angústia dos profissionais, porque em alguns casos, e aí talvez esse seja o cenário menor, você vai me dizer já, profissionais altamente qualificados e vagas que não dão conta para serem preenchidas, ou seja, um número muito pequeno versus a mão de obra que está sendo colocada. Se nós fôssemos, nesse momento, fazer uma radiografia para dizer qual é o cenário da empregabilidade na indústria brasileira e com recorte para a indústria paranaense, essa radiografia nos diria que sintomas? Bem, Aros, o que nós estamos vendo aqui num cenário... Vamos olhar a nível Brasil, mas fazendo um recorte aqui para o Paraná na nossa realidade. A indústria está em plena expansão, né? Então vem tendo um crescimento da produção industrial dos últimos meses. Consequentemente, isso demanda muita mão de obra para que possa equalizar e, obviamente, acompanhar esse crescimento. Então, de um lado, nós temos uma necessidade da mão de obra qualificada. Do outro lado, nós temos ainda um gap grande de pessoas que ainda precisam melhorar suas qualificações para que nós possamos fazer essa conexão. Aí entra muito do papel do IEL, né? O IEL vem para suprir, fazer essa ponte entre... cruzar, né, essas duas pontas aí. O IEL é essa ponte, fazendo atendendo a necessidade da mão de obra qualificada da indústria com os profissionais à sua disposição. E nós entendemos que esse caminho ele pode permear
por vários estágios da empregabilidade. E a entrada no mercado de trabalho como o primeiro emprego é hoje o que o IEL vem se posicionar. Por isso que nós olhamos para esse cenário e também apresentamos soluções, né? Principalmente através aí, olhando para a empregabilidade através do estágio, através da aprendizagem, programas de trainee, programas de bolsistas. Ou seja, olhando a curto, médio e longo prazo, nós temos soluções, principalmente quando a gente faz essa conexão da teoria com a prática, né? Da educação com o mercado de trabalho. E aí, Mariana, eu fico sempre refletindo sobre como vem mudando o mundo numa velocidade muito grande. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu fazia programas como esse aqui e nós falávamos sobre algumas habilidades que eram necessárias para os profissionais. E aí a gente estava falando sobre alguns conhecimentos que hoje são tidos como elementares do ponto de vista das hard skills. Hoje há uma inversão. A gente tem um nível de conhecimento técnico exigido cada vez mais alto, a depender da área, da carreira desse profissional. E nós temos um peso na hora da contratação maior para as soft skills, para as habilidades que esse profissional vai colocar e que não necessariamente ele foi na academia, foi lá para a universidade para conseguir desenvolver. Hoje, o que pesa mais na balança para um profissional que vai buscar uma colocação no setor como, por exemplo, a indústria? As hard skills ainda têm o seu lugar, mas cada vez mais as soft skills ocupam um espaço importante na hora do gestor fazer a contratação? Perfeito, Aros. Eu falo que hoje, né, o seu eu profissional, ele é formado por essa balança. Quem é você tecnicamente hoje, que é o seu conhecimento, e quais são as suas habilidades comportamentais, que são as soft skills, que eu chamo de saber transformar conhecimento em ação, né? Porque conhecimento menos ação é igual a nada, né? Então hoje, todo profissional, de forma prática, deve observar. Se eu te pergunto como que está a sua balança hoje, você é muito técnico, te falta habilidade comportamental? Eu acho que essa é uma análise que a gente tem que sempre se preocupar. Por quê? Os dois são importantes, né? Para trabalhar no mercado de trabalho, você precisa da habilidade técnica e você precisa da habilidade comportamental. Todo o processo de recrutamento e seleção, todos nós somos contratados, promovidos e desligados, sendo avaliados nesses dois pontos. Mas hoje nós temos também um alinhamento global, assim, na temática de recrutamento e seleção, que muitas vezes, quando eu preciso tomar uma decisão final entre dois candidatos. Tenho dois candidatos muito bons e eu estou em dúvida em qual que eu contrato. Um me demonstrou que tem um pouco mais de técnica e o outro me demonstrou que tem técnica, mas me demonstrou muito comportamento, muita chamada para ação, muita proatividade, muito conquista e ação e resultado. Hoje nós escolhemos quem tem ação e resultado. Então, hoje eu diria que as habilidades comportamentais, elas têm um peso um pouco maior. Mas nenhum profissional, ele é contratado também sem a competência técnica. E eu deixaria aí top 3 competências comportamentais para vocês prestarem atenção. A autogestão. Quem tem senso de urgência, quem tem autonomia para aprender sozinho, né? Outro ponto é o perfil articulado. O mercado hoje, que está mudando muito, ele precisa de perfis articulados, que tenham um relacionamento, que saibam resolver as coisas de uma forma rápida. E o terceiro é a inteligência emocional, que é a base para isso, é o autoconhecimento. E é muito doido, e pode parecer, você que está nos ouvindo, você está no carro aí com teu pai, com tua mãe, e está no ensino médio se preparando para o vestibular, ou tá aguardando ansiosamente o resultado do vestibular, né? Porque agora começam a sair, daqui a pouquinho começam a sair os resultados dos vestibulares, e aí você fica pensando assim, nossa, mas tudo isso aí vão me ensinar, tudo isso que a Mariana falou, vão me ensinar na universidade e tal. Boa parte disso não, né? Você vai aprimorar, você vai desenvolver, e eu acho que tem um tipo de casca
né, meu pai diz assim, você tem que ir pro mercado logo para você poder desenvolver a couraça, que é o que vai te dar a força para você poder seguir e aguentar as porradas que a vida dá, né? Mas vamos traduzir isso para uma linguagem um pouco mais corporativa. Este aprimoramento, este desenvolvimento, ele vem de um encaminhamento correto desde a entrada desse jovem no mercado profissional, ou seja, entrar na universidade e logo em seguida procurar, quando a carreira permite, nem todos os cursos permitem, mas quando o curso permite procurar um estágio, significa colocar esse jovem no compasso desse desenvolvimento que a Mariana coloca aqui. Eu tenho que ter essas sinalizações, mas eu vou ser lapidado como profissional quando eu entro num programa de estágio, num programa de trainee, e aí eu começo a ser guiado também pela cultura da empresa, também por essa visão, né, Alessandro? É isso mesmo, Aros. Eu acho que criar essa experiência positiva para esse jovem é fundamental, né? Então esse jovem vai ter a grande oportunidade de vivenciar, de experimentar, né? Então a partir do momento que a empresa também, a indústria, apresenta para ele um plano de desenvolvimento, apresenta um formato de mentoria, trazendo pessoas já experientes naquela profissão, naquela indústria, para que possa fazer o acompanhamento desse jovem, vai além de proporcionar para ele essa experiência positiva, vai fazer com que ele queira desenvolver sua carreira nessa indústria. Então é o que nós chamamos muito de atração, desenvolvimento e permanência de talentos. Você atrair, você mostrar para esse jovem que sim, a indústria é um local bacana, que é um ambiente altamente produtivo, onde ele pode ter as suas conquistas profissionais, mas também pessoais, apresentar todo esse plano de desenvolvimento para ele, principalmente com questões extracurriculares, né? Aquilo complementar ao que ele tem dentro da sala de aula, principalmente na parte prática, e fazendo com que torne-se esse ambiente, como você disse, né? A questão cultural, mostrando para ele a cultura da empresa, como que a empresa apresenta também de perspectivas para esse jovem, para que ele queira seguir com essa carreira na indústria. Agora quero fazer a mão contrária dessa nossa conversa. Sim. Porque não basta que a empresa diga assim, não, eu quero ter estagiários, eu preciso ter estagiário. O olhar sobre o estagiário, ele necessariamente, pelo menos é o que eu acredito. Aí você me diga se minha visão está errada. Mariana, você também, por favor. O olhar sobre o estagiário tem que ser o de perspectiva de futuro. E nesse caso, necessariamente, para mim, são dois futuros. O futuro 1 é o futuro da empresa, é o que eu espero para este profissional aqui dentro e como eu vou construir a trajetória dele aqui. Não são poucos os casos de CEOs que foram estagiários nas empresas em que alcançaram essa posição mais alta. Então, projeção de futuro. E um plano de futuro e uma perspectiva de futuro para aquele profissional na vida dele, na carreira dele. O que ele quer construir para si. E para que em algum momento essas duas coisas se conectem. Passou já por mim uma porção de estagiários nas redações por onde eu andei. Alguns deles hoje não estão mais em redações. Foram para outros lugares dentro da comunicação. Mas o meu norte ao lidar com eles sempre foi o de entender que eu precisava oferecer para eles condições para que fossem bons profissionais independentemente de onde eles estariam. E isso tem muito a ver com preparar essa turma para essas adversidades que a gente está discutindo aqui e para esses aspectos que a Mariana coloca. Como que é que a empresa deve se organizar na tua visão para receber esse camarada? Não é dizer assim, RH, abra lá X vagas de estágio que nós vamos receber a molecada. Não é assim, né? Não. Aí vem um ponto bem importante, a Mariana pode complementar, obviamente, pela experiência dela, né, e como headhunter atuando muito, né, com essa conexão aí também, não somente dos jovens, mas também das lideranças, é o que nós chamamos aqui no IEL e que nós fazemos isso, é o olhar para o desenvolvimento também do supervisor de estágio. Ele tem um papel fundamental nesse processo, né? O estagiário, o estudante, muitas vezes é o primeiro trabalho dele.
Ele está chegando na empresa, ele não sabe o ambiente que ele vai encontrar. Então, criar esse ambiente altamente favorável e, principalmente, tratar e trazer para ele atividades que demandem com que ele exercite e desenvolva é fundamental. Né? Aquele olhar do estagiário lá do passado que fazia apenas alguns trabalhos burocráticos não existem mais, né? Nós queremos hoje estagiários e desenvolver estagiários prontos para também trabalhar e resolver problemas reais. Então mudou muito o perfil tanto do estagiário, mas principalmente do mentor ou do supervisor do estagiário. Ele tem esse papel fundamental. E o que você trouxe aqui da tua experiência também é muito importante. Ele entender a perspectiva do estagiário, o que o estagiário quer como carreira e dar o direcionamento correto. Se não for naquela empresa, mas que ele tenha hoje um direcionamento de vida, um direcionamento de carreira que vai ter muito valor para ele, direcionando ele para um futuro próspero. Ô Mariana, queria ouvir você sobre esse aspecto do preparo, né, e desse detalhe que o Alessandro coloca aqui, do ambiente que tem, acho que a tradução seria essa, né, do ambiente que tem que ser criado para que esse jovem ingresse. Lembrando que muitas vezes, essa é uma observação importantíssima, é o primeiro contato dele com o mundo corporativo, né? Com o mercado. Perfeito. Eu acho que tem duas coisas importantes que tem muito a ver ali em linha com o que vocês estão falando. Principalmente com essa nova geração, né? Quando a gente fala dessa nova geração, eles têm uma característica específica. Eles escolhem hoje, se você for parar para observar, e os estudos já apontam, eles não escolhem mais a empresa apenas, eles escolhem a pessoa. Antigamente, nós escolhíamos mais, não, eu quero trabalhar naquela empresa que é super, mega, blast, tinha aquela coisa do trocar o cartão, nossa, fulano é de lá, né, dava toda aquela situação. E hoje, o que a gente percebe? Que temos uma nova geração que escolhe a pessoa, com quem que eu vou trabalhar. O meu líder direto, ele me inspira? Ele não me inspira? Independente da empresa. Eu aprendo, eu não aprendo? Então isso eu acho muito interessante, né? E isso puxa mais ainda essa responsabilidade para formar, a necessidade de formar os gestores desses estagiários, né? E uma coisa que eu falo muito é: como que tá a sua narrativa líder e gestor para defender hoje a sua empresa e a sua gestão? Se eu te perguntasse hoje, líder, por que eu deveria trabalhar com você? Por que eu deveria trabalhar com a sua empresa? Quais são os pilares da sua gestão? Quais são os princípios seus? O que é negociável, o que é inegociável? Isso é muito importante, porque se hoje temos uma tendência de profissionais e talentos que escolhem a pessoa, nós precisamos saber responder isso. E o segundo ponto tem muito a ver com o que você falou, Aros, que é mais ou menos como você agia aí com os estagiários. Eles escolhem hoje a pessoa e a causa. Então, quando você se interessa em entender a paixão daquele jovem talento, por que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, quando você tenta chegar ao máximo perto da motivação daquele jovem talento, hoje, e você consegue conectar e contribuir com aquele projeto de vida que ele tenha, seja dentro da empresa ou fora, ele tende a ficar mais engajado com você ali, né? Então eu acho que isso é muito importante. E hoje é importante co-criar esse ambiente de segurança e inovação. Eu vejo que muitas vezes, muitos líderes falam: Mariana, eu quero profissionais inovadores. E quando a gente contrata jovens inovadores, profissionais inovadores, não se cria um ambiente de segurança e abertura para aquela pessoa provocar internamente de verdade. E aí fica só da boca para fora. Quero uma equipe inovadora, mas se você não cria um ambiente de segurança e aprovação para risco e erro, você nunca vai ter uma equipe inovadora. Então eu acho que isso é importante de co-criar também. E aí isso entra muito nessa história que também tem sido muito discutida quando a gente fala dessa ideia de tenho muitas vagas abertas e pouca mão de obra qualificada, sobre a importância de reter talentos dentro de casa. Porque o estagiário, ele é também um investimento. Sim. Né? E aí, quando eu tenho muitas vagas abertas, tenho muita gente para chegar, não encontro essa galera qualificada, e eu decido formar dentro de casa, porque essencialmente trata-se disso,
eu preciso garantir que esse cara que eu vou investir 1, 2, 5 anos, muitas vezes, até que ele esteja tindo como profissional, ou num ponto que eu entendo, olha, aqui eu cheguei onde a gente queria como qualificação, que ele não pegue a malinha dele e vá embora para o concorrente. Como é que a gente trabalha essa história da retenção de talentos em um mundo absolutamente volátil? Bauman diria que são tempos líquidos, Mariana. Bom, e você sabia, Aros, que hoje até se fala, né, que essa palavra retenção, que a nova geração até prefere trocar por aumentar o senso de permanência, porque ninguém gosta de reter, de olha, ter isso é legal. retido. Como é que é? Não é mais reter talentos, é fazer o quê? Senso de permanência. Porque reter dá uma imagem ruim de senso de pertencimento, senso de permanência. Quando eu digo reter, parece que a empresa está segurando a força. É essa a ideia que tem sido combatida pelos jovens, é isso? Exatamente. É você e ela vem de novo carregada do propósito que você estava explicando, né? Muito bonito isso, porque também ela está conectada com a ideia do valor. Eu tô aqui porque eu tenho um propósito para manter. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um desafio da indústria, é um desafio do mercado, né? Não consigo aumentar o senso de permanência desses jovens, eles não têm mais tanto apego, né, como antigamente. E eu acho que para você trabalhar esse ponto, você precisa ver alguns pontos, como, por exemplo, não tem como deixar de falar de salário, porque sim, salários e benefícios atrativos aumentam o senso de permanência, o desenvolvimento de talentos, um plano de carreira. A gente, por muito tempo, investiu tempo, dinheiro e energia para treinar liderança, e hoje o mercado já está mudando isso, né? E está investindo tempo e dinheiro para formar jovens talentos também. Como o Alessandro falou, programas de mentoria internos, isso é muito legal. E eu acho que é escutar essa nova geração. É criar, até às vezes, um comitê temático sobre gestão geracional para fomentar esse encontro de uma maneira mais assertiva, né? E uma forma também que eu acredito muito, eu vejo na prática, é projeto. Você trabalhar com uma gestão projetizada com os estagiários, dar autonomia para eles cuidarem de projetos específicos, fomentar isso internamente. Porque quando eles se sentem que são donos de um projeto e eles têm autonomia para conduzir com começo, meio e fim, obviamente com supervisão, isso tem aumentado bastante o engajamento dentro das empresas e da indústria. E você pode lançar um projeto de melhoria de processo interno. Então, eles melhoram o processo interno e ainda são donos do projeto, contribuem com a narrativa, têm história para contar. Isso é excelente para a carreira deles. Aros, complementando o que a Mariana falou, a gente vem atuando muito no IEL também. Nós temos agora no IEL o Hub RH IEL, onde nós trazemos as pessoas de RHs das indústrias para que nós possamos debater e dialogar e compartilhar experiências sobre atração e permanência de talentos. Porque são várias temáticas envolvidas e que elas necessitam de serem implementadas, porque a mão de obra ela vem e está escassa da mão de obra qualificada, que nós criamos programas para que estimule esses jovens a ficar na indústria. Então ele veio desde uma leitura da cultura organizacional, de programas iguais a esses citados pela Mariana, mas que os RHs precisam criar. Então, tem que ser um trabalho contínuo dentro da empresa. Totalmente, né? Contínuo dentro da empresa. Como que eu mostro para esse jovem, como que a indústria mostra que ele é atrativa, mas depois que o jovem vem, como que eu seguro ou como que eu faço com que ele permaneça na indústria? Porque hoje as opções são várias. Então, para ele sair de um lugar e mudar para outro, é muito rápido. São questões que, se ele não tiver um engajamento e ele tem um propósito de ficar naquela indústria, ele vai sair da indústria. E vem o que você falou, muitas vezes é um investimento que é feito e chega no final esse jovem sai. Então hoje nós estamos trabalhando sobre isso, trazendo dados, informações para que os RHs criem esses programas dentro da indústria para a permanência de talentos. E aí eu queria entender o seguinte: quando a gente fala sobre processo de recrutamento, que vocês estavam mencionando aí, a mudança de propósito, né, de mentalidade do jovem, que é esse novo profissional, a ideia de que as empresas precisam traçar planos mais longos, ou seja, tá difícil contratar. Falta mão de obra qualificada.
E aí a empresa começa a investir e ela mesma trabalha esse processo, que demora, a gente já chegou nesse consenso aqui também. Como é que se monta um programa de recrutamento eficiente? Como é que eu sei que daqueles 100, 200 candidatos que eu estou colocando ali, eu vou tirar os 10 melhores para ocupar as posições que eu tenho? Bom, Mariana aqui é a nossa especialista em recrutamento, mas eu vou trazer com um olhar aqui dessa conexão que nós fazemos do talento com a indústria. E eu posso falar e afirmar, né, que a tecnologia está aí, a inteligência artificial já permeia, né, todas as ferramentas que nós temos, que elas fazem sim uma busca mais assertiva, uma mais apurada. Mas depois tem todo um processo, né, que é esse processo de entender, né, e a Mariana vai poder nos explicar como que eu identifico, não somente depois dessa seleção ou triagem dos currículos, como que eu descubro isso numa entrevista, como que eu descubro isso quando eu coloco, né, o demandante da vaga, a pessoa que vai ser aquele mentor que vai conduzir esse jovem para que eu tenha cada vez mais assertividade no nosso processo. O que é inevitável é o seguinte, né, nós não temos mais como fugir da inteligência artificial, de tecnologias que nos ajudem, né, e que façam com que nós possamos buscar esses jovens nas plataformas com as quais eles se conectam o tempo todo. Então isso é questão imprescindível. E aí sim vem todo um trabalho depois de um profissional especializado, que é o que a Mariana aqui vem e nos representa hoje. Quer complementar? Queria te ouvir também sobre isso, Mariana. Claro, complementando aí a fala do Alessandro, eu falo que assim, o processo de recrutamento e seleção bem sucedido, ele começa em saber pedir o perfil certo. Mariana, como contratar o melhor perfil? Depende, o que é o melhor perfil? O melhor perfil muda de acordo com cada empresa. Por quê? Cada empresa tem uma cultura estabelecida, tem um planejamento estratégico estabelecido. Então, o primeiro passo para um recrutamento bem-sucedido é saber pedir o perfil certo. Quais são as principais competências que você precisa para esse jovem, técnicas comportamentais, dado a sua cultura e o seu planejamento estratégico do seu negócio. Depois, temos que olhar para a atração, né? Esse é um ponto muito importante quando falamos de jovens talentos, como o Alessandro muito bem comentou. Não adianta querer atrair talentos se você está divulgando a vaga no mesmo lugar que você divulga há 20, 15 anos atrás. Aí depois não adianta chegar pra gente e falar, olha, não consigo atrair talentos, eu tô abrindo a vaga e não tem jovem para se inscrever. Claro, o jovem está hoje no TikTok, no Twitter, no YouTube, no Shorts, ou escutando podcasts. A sua vaga tá nesses canais, o quanto que você tem diversificado as suas vagas, né? E depois, passando rapidamente pela entrevista, hoje eu acredito muito que a melhor boa prática é a entrevista por competência. Entrevistas situacionais, onde perguntamos exemplos práticos para testar aquela competência específica. Então, assim, o assunto é longo, mas tentei dar uma resumida com algumas dicas práticas para cada fase do processo. E eu quero avançar mais um tópico aqui antes da gente fechar, porque tem uma frase, se não me engano, do Peter Drucker, que diz o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta nada todo esse papo de estratégia, como é que a gente vai buscar o planejamento, o que a gente precisa, quanto nós vamos investir, vamos mudar a mentalidade, não é mais reter, agora nós temos que ter um senso de pertencimento. E aí a cultura da empresa não está forjada para fazer com que esse camarada que chega seja incorporado, para que a empresa também se atualize dentro de uma nova filosofia, de uma nova mentalidade, que a empresa veja o mundo também como ele é hoje. Se a cultura das empresas não estiver orientada a essa transição geracional, porque é disso que se trata, nós vamos continuar expulsando os jovens do mercado de trabalho, porque eles vão encontrar caminho, né? O mundo ele é amplo, as oportunidades surgem o tempo inteiro, e a indústria faz o movimento de dizer, olha, venha para cá que tem oportunidades, porque de fato tem, mas é porque os jovens talvez olhem e digam assim, não, ali tem outra chance. E talvez essa outra chance que está ali do outro lado da rua não seja tão atraente, tão promissora e tão satisfatória quanto a que a indústria vai oferecer. Só que se a empresa não tiver capacidade de forjar uma cultura pronta para isso, essa cultura
ultrapassada, vamos colocar dessa maneira, vai comer a estratégia da empresa no café da manhã. Ou não, Alessandro? Vai sim. E bem importante que você trouxe, Aros. Hoje no IEL, nós temos uma plataforma chamada Emprega Indústria. O Emprega Indústria, ela permite que a indústria tenha acesso a essa plataforma e ela busque mão de obra qualificada desde jovens para estagiário, trainee, até programa de migrantes ou programa 60+, com os programas sociais também que nós trabalhamos no sistema FIEP. Ou seja, nós estamos colocando dentro da indústria 3 ou até 4 gerações diferentes. Como que eu trabalho e desenvolvo as minhas lideranças para que nós possamos trabalhar e olhar para o relacionamento intergeracional de pessoas com experiência que estão há 20, 30 anos na empresa e que irão mentorar um jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então a questão de cultural, ela passa por isso também. Ela passa de você adaptar o ambiente de trabalho olhando para as características desse público que está entrando. Então esse é um dos grandes desafios. A questão cultural é realmente um desafio hoje. E você tem razão, né? Pode ser que a estratégia de toda errada se eu não trabalhar da questão cultural, mas aí é importante o que a Mariana falou também, olhar para os canais e formas de comunicação. A forma de comunicação que eu trato hoje com uma pessoa vamos falar aí das gerações, mas que tem ali de 40, 50 anos, não é a mesma forma que eu trato com esse jovem que está entrando de 20 e poucos, ou quem sabe até de 18, o primeiro emprego, 16 como um estágio, até 14 como um aprendiz. Exato. É muito diferente. Então esse realmente é um dos grandes desafios que nós temos. Infelizmente o nosso tempo é curto e eu preciso agradecer vocês pela ótima conversa, mas eu quero deixar aqui, eu quero que você deixe, por favor, Alessandro, o endereço do site do IEL, sim, para que as pessoas possam procurar mais informações a respeito de todos esses programas. Nós temos lá no nosso site ielpr.org.br, né? Temos também o nosso Instagram. IEL se escreve da seguinte maneira: IELPR. Então, I de igreja, E de escola, L de laranja, P de pato, R de rato, .org. .com.br também acessa. Isso. E aí você lá tem as informações sobre esses programas e tudo mais. Todas as informações. Temos também nosso Instagram, né, IEL Paraná. Lá temos diariamente conteúdos, informações que nós colocamos tanto para os jovens, tanto para as empresas, todas as soluções aí que nós olhamos para a empregabilidade, principalmente sobre a inserção de talentos na indústria. Eu quero agradecer a Mariana Reis, CEO da Talent Consultora de Carreira do IEL Paraná. Mariana, muito obrigado pelos insights que você dividiu com a gente aqui. Dicas preciosíssimas tanto para as empresas quanto para aqueles que estão procurando posições no mercado de trabalho. Muito obrigada, Aros. Adorei o nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado aí a todos os ouvintes. E agradeço ao Alessandro aí também pela parceria e confiança sempre. E agradecer o Alessandro de Castro, que é superintendente do IEL Paraná, que também dividiu com a gente aqui pontos muito importantes. Alessandro, obrigado, um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, Aros. Até mais. E para você que nos acompanhou, você sabe que se você chegou na metade do caminho, se você sintonizou na PAN e o programa já tinha começado, não tem problema. O Momento Indústria do Sistema FIEP está disponível lá no canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Você acessa e confere este e os episódios anteriores. E aí é fácil. Todo sábado, às 11 da manhã, na sintonia da Jovem Pan News em Curitiba, da Jovem Pan News em Maringá, em Londrina e também em Foz do Iguaçu, tem Momento Indústria do Sistema FIEP. Esse nosso bate-papo com insights importantes para você que quer entender mais e melhor sobre todo esse ecossistema da indústria e para você que faz parte ou quer fazer parte e pode entender, por exemplo, caminhos como esse que nós trouxemos aqui. Um debate sobre empregabilidade que não tem só a ver com as empresas, mas tem a ver com o seu futuro, você como profissional. A gente continua falando aqui sobre indústria, sobre todo esse ecossistema ao longo das nossas semanas e, claro, também em todas as nossas plataformas. Um grande abraço, a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau.